Bom, o tema mais escolhido da semana para a gente comentar sobre a área de residência foi análise de currículo. Só que eu vim aqui falar para vocês que a gente não vai falar sobre esse tema. Por que estou falando isso? Eu acho que diante do momento que a gente está vivendo, a gente precisa falar de residência, sim, tá? Porque eu acho que é uma área de grande interesse para todos os profissionais de saúde, principalmente os que estão saindo da faculdade. Mas eu acho que nesse momento a gente deve falar da situação atual do nosso país, tá? Falando também dessa área de residência. Bom, recebi vários comentários de pessoas pedindo para eu falar sobre análise de currículo, carga horária, como que é a grade da residência, enfim, muitas questões. Mas a gente precisa falar que os residentes estão lá na linha de frente e eles estão sem receber salário, né? O que é muito triste, porque você imagina os profissionais que estão com uma carga horária super excessiva, cuidando dos pacientes na linha de frente e sem receber a remuneração que lhe cabe, né? Então a gente vai começar o vídeo falando um pouquinho sobre isso, né? E eu vou linkar isso também com a carga horária e com o estresse emocional, porque eu acho que a gente tem que falar sobre isso sim, tá? Então o vídeo não vai ser do tema de vocês. Sinto muito se vocês queriam falar muito sobre isso, mas ele vai ficar para uma próxima, tá? Hoje foi um dia muito pesado no meu trabalho também. A gente tá lidando com uma pandemia e tem muitas coisas envolvidas, a carga emocional nos profissionais como um todo tá muito forte, tá? E aí eu fico pensando como que é para os residentes que estão lá na linha de frente também, né? Porque, por exemplo, eu terminei a residência em fevereiro. Quando começou a surgir, quando a gente tava meio que com o pezinho ali falando, meu, isso vai chegar no Brasil, né? Mas eu saí de lá, né? E eu não tô mais com aquela carga horária excessiva, com aquela cobrança excessiva, mas eu fico pensando como estão as coisas pros meus colegas que ainda estão lá, meus R1s, né? Então a gente vai falar sobre isso. Tudo bem? Tudo bem pra vocês? Então é o seguinte, bom, eu nem sei por onde começar, na verdade, mas eu acho que assim, a gente tem que cobrar os responsáveis disso tudo, tá? Então não é porque a gente é residente, tá, que a gente vai ficar de lado, tá? Como os outros profissionais contratados que são pagos para isso, que têm direito a todas as leis trabalhistas, né? A gente tem que falar assim, a gente tem que correr atrás dos nossos direitos, a gente é protegido por uma legislação também, tá? Porque alguém lá atrás colocou no nosso edital várias regrinhas, né? E a gente tem que questionar assim. Eu vi até no começo dessa semana uma matéria que os residentes fizeram pro jornal, né, falando que estão com dificuldades, que não estão recebendo bolsa, tem gente que veio de outro estado, e gente, a galera vem de muito longe pra fazer residência, né, tem gente que vem, de Mato Grosso, lá do fim do mundo, da outra ponta do Brasil, pra vir pra uma cidade grande, onde o custo de vida é muito alto, e a pessoa deixa mais da metade da bolsa de residência no aluguel, né, e como que você larga tudo isso do nada? Tem gente que não tem dinheiro pra pagar o aluguel, né? Então, o meu vídeo vai ser pra essas pessoas, como mais um apelo pra gente ganhar visibilidade. E, isso tem que se acertar, né? Eu não sei como que anda o pé nisso. Enfim, só tô falando essas coisas porque eu acho que é uma situação muito errada, né? Dos profissionais que estão ali na linha de frente. Não só pros residentes, mas pra todos, né? Seja os profissionais que estão trabalhando com EPIs inadequados, que o hospital não está tendo EPI, que está disponibilizando capa de chuva dos profissionais numa UTI. Enfim, o dinheiro tem que ser desviado para onde é o certo. E a gente sabe que no nosso país, muitas vezes o dinheiro não vai para onde é certo e vai para o bolso de alguém que já tem muito dinheiro, né? Então eu acho que são essas as questões que a gente precisa levantar e pensar e questionar. Falando um pouco da sobrecarga emocional, do que é, né, a residência, eu queria falar com vocês um pouco sobre a carga horária também, né? Então, assim, vocês imaginam esse profissional que não tem, enfim, tá no meio de uma pandemia, tá lá na linha de frente, tá trabalhando das 7 da manhã às 7 da noite,
24 horas sem parar, porque ele dorme e acorda no trabalho dele. Muitas vezes eu já vi gente que não vai nem embora, tá? E aí a profissional tá fazendo 60 horas semanais, não tá recebendo, tá faltando coisa em casa, aluguel sem pagar. Gente, é muita pressão. E ao mesmo tempo você tá sendo cobrado e você não pode demonstrar fraqueza. Como que você lida com todas essas emoções? E aí, responde. Não tem como lidar, né? Eu acho que vai muita conversa, muita terapia, né? Então, é uma sobrecarga muito, muito pesada. Eu poderia vir falar pra vocês de 1001 maravilhas, mas eu acho que o vídeo de hoje não vai ser sobre isso. Não mesmo. Não tem como ser, né? E é isso, eu queria que vocês pensassem. Eu acho que lidar com a carga horária numa residência é muito pesado. Lógico que existem grades que possibilitam várias coisas, seja uma horinha de estudo ali, uma aula ali para amenizar a coisa, mas assim, 60 horas semanais é muita coisa. Diante de uma pandemia, é muita coisa. Ai, mas tá, na minha residência o pessoal diminuiu para 48 horas. Tá, 48 horas, ok, mas ainda é muita coisa, né? Pro profissional que tá ali todo dia, né? Diante de uma pandemia, eu não sei, né? Então acho que é isso que eu queria falar com vocês, questionar algumas coisas, porque eu acho que a gente tá vivendo um momento muito difícil. E eu tô falando isso pensando nos residentes mesmo, porque é a gente que tá ali trabalhando também. E a gente que precisa ter esse reconhecimento e, lutar pelo nosso direito e falar mesmo, porque a gente precisa, né? Tipo, é um absurdo. É um absurdo isso tá acontecendo, né? E falando um pouco do excesso de trabalho, carga horária, pensando no contexto fora disso, né? Vamos pensar como que é você sendo no cenário de pandemia, como a gente tá vivendo hoje. Mas, 60 horas semanais, para pensar. A gente conhece gente que faz 12 por 36, né? E aí a pessoa trabalha um dia de 12, folga um dia. E tem gente que ainda fala que é pesado mesmo, né? Agora você imagina, 12 horas todo dia. Todo dia. E aí você folga no final de semana, mas tem final de semana que você dá plantão. E aí em vez de 60, você faz 69, né? E você não tem tempo pra muita coisa, seja a sua família, seja seus amigos, você vive pensando no trabalho em 2 anos, né? E aí a gente vê vários casos, tem vários estudos na área falando de burnout na residência, né? Tem alguns estudos falando da importância de você ter um contato com um psicólogo, com um psiquiatra, ter um suporte psicológico durante esse tempo. Porque assim, é um momento muito complicado de transição, de amadurecimento, de muitas coisas acontecendo, né? Agora pensa nisso tudo no cenário que eu falei pra vocês não pensarem, a pandemia, né? Eu acho que assim, a gente tem que cuidar dos nossos profissionais. Temos, todos. Isso estou falando de residente, de gestores, enfim, dos cargos mais baixos dos cargos mais altos. Temos que cuidar dos profissionais, tá? Então, o vídeo que era pra trazer pra vocês, a gente vai trazer na outra semana, porque eu queria falar sobre esses questionamentos com vocês, tá? E queria que as pessoas refletissem sobre o cenário da residência e também levantassem a voz para esses profissionais, que muitas vezes a gente não tem muita voz, tá? Então a gente precisa ter uma conversa aberta com todos os profissionais, mas principalmente com os residentes, porque muitas vezes eles não são vistos como os profissionais no hospital, né? E eles que estão ali, na linha de frente. É isso, gente. Obrigada e boa noite e boa sexta.